Graça e paz de Jesus, família, bom dia. É um prazer estar com vocês nesse momento de celebração da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Sorocaba, no bairro de Vila Helena. Hoje eu estou na igreja, um motivo muito, mas muito especial mesmo. Durante esse momento da fase de maior restrição, a fase vermelha, as nossas celebrações têm sido exclusivamente virtuais. Os cultos presenciais, com a presença das pessoas, infelizmente, o conselho, ou infelizmente, não pode ter, porque o conselho entende que, para uma melhor proteção dessa igreja, é importante que cada um fique na sua casa. Mas hoje eu estou na igreja por um motivo, como já disse, bastante especial. Hoje eu queria apresentar para vocês aqui um pouco a Heloísa Acunho Quiles Santos. A Heloísa, que é filha dos nossos queridos irmãos Roberto e Jéssica, que é neta da diaconisa Edilane, do pastor Kleber, e é sobrinha do Pedro, né? Então, hoje a gente está com a família aqui para fazer a apresentação da Heloísa. Heloísa, que nasceu no dia 22/7. Veja, não foi simples para a gente esse momento. A Heloísa, ela nasce em plena pandemia. E é interessante a história com essa família, porque a gente começa a sala de novos membros com o Roberto, mais ou menos em março. E aí a gente veio um vídeo, veio da Jéssica e a gravidez dela, todo domingo. Chegou um momento que a gente falava assim, e aí, Jéssica, vai nascer? A Jéssica falava assim, só por Deus. A Heloísa vai nascer na hora que ela quiser. E foram alguns alarmes falsos que a Heloísa deu. E aí, no dia do nascimento, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito preocupado. Eu mandei mensagem para o Roberto, eu mandei mensagem para a Jéssica, mas no final, deu tudo certo. A Heloísa é linda, vocês vão ver ela daqui a pouco. E a família está muito feliz. Eu queria ministrar agora, nesse momento, para essa família, e agora eu vou olhar para eles, né? Nesse momento com a família, é um momento muito importante. É a apresentação, contando a história dela para a gente. E agora eu quero falar uma coisa para o Roberto. Eu quero ler para vocês um texto do Salmo 139, versículo 13 a 15, só que isso aqui está na linguagem de hoje. E é proposital por conta das pessoas que lutam. Olha, Heloísa, vai ser o seguinte: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser primeiro. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo em segredo. A Igreja Adventista da Promessa ela não faz batismo de criança. A gente entende que o batismo é um ato consciente da pessoa, é um ato dela escolher ser batizado, conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas a Igreja Adventista da Promessa apresenta crianças, como foi feito com Jesus no tempo. E a gente tem uma situação muito semelhante de Jesus. José e Maria eram com Jesus no templo, um sacerdote chamado Simeão estava lá. Os teólogos acreditam que era um dia normal do tempo, mas não estava tendo um culto. Eles iam como sacerdote. E como o Simeão, ele apresenta Jesus. E ele fala assim para Deus, agora sim, meus olhos. E é baseado nesse exemplo que a gente vai fazer para a Heloísa. E eu queria que vocês entendessem algumas lições desse texto. Primeiro, não tem jeito, é a mãe. Primeira coisa que eu penso, quando ele fala assim, tu criaste cada parte do meu corpo, tu formaste. Veja, a gente consegue enxergar aqui, ó, e aí vai falar depois do versículo 14. Tudo que faz a gente enxerga a perfeição de Deus quando ele faz a luz. Jéssica e Roberto, é a Heloísa do filho. É uma criança linda.
Os olhos dela, ela parece duas olhos de luz. Ela é perfeita, ela é saudável. Ela é fonte de bênção para a vida de vocês. Isso que eu digo. A Heloísa é a perfeição de Deus, fazendo que você reflexionar para Deus. A Heloísa fala assim: obrigado, Deus, por funcionando com muita gente. Heloísa representa o amor de Deus. No versículo 15, ele fala assim: olha, tu me viste os meus ossos sem defeito. Eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, precisamente. Sabe o que a gente vê também? É a presença de Deus na formação. Eu vou trocar presença por providência de Deus. Eu tive o lugar de acompanhar a igreja e vi a providência de Deus. Não foram nenhum desses momentos de agora, a Jéssica, o Roberto, preocupado com a esposa demais, mas Deus proveu até o dia para se meter ideal. A providência de Deus, o nascimento da Heloísa, a terceira e última lição que eu quero deixar para vocês. Tem um propósito na criação. O propósito é a bênção de Deus na sua família. Eu estou falando para você. É a confirmação de Deus, mostrando que Deus aprovando o seu casamento com a Jéssica e aprovando o seu família. Jéssica, a Heloísa, é a confirmação de Deus na sua vida, da família que você pode montar. A tua família, Jéssica, quem deu foi Deus. Roberto, quem deu foi Deus. Heloísa é o presente do Senhor. Quem é Heloísa? Nos caminhos de Deus. Roberto, eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou testemunho de Deus. Passa paixão. Fale para Heloísa como você conheceu Jesus. Jéssica, você deve a Jesus. Completamente nova. E é linda a você, porque eu sei que Jesus te deu. Eu sou testemunha disso. Fala com a filha. Ensina essa criança nos caminhos do Senhor. E vocês serão sempre fiéis a Deus. Família de vocês é uma família linda. E aos avós, a sua prévia brasileira, ajudem a esses pais a ensinar essa criança. Para você é fácil, porque o Cleber só tem olhos para ela. É a paixão da vida dele, a nova paixão da vida dele agora é a Heloísa. Todo mundo aí ficou para trás. Mas vocês, com amor, ensinem a Heloísa para Deus. A minha Deus meu, vida nova de vocês, restaurou vocês, colocou vocês para ministrar as pessoas. É o Deus que faz tudo novo. A família de vocês é marcada por essa novidade. E tem muitas novidades, mas a última novidade. Não, são 7, 8 telas. 8, legal, né? Mas eu vou te dar uma novidade que Deus deu para vocês. Louvem a Deus. Agora a gente vai orar para Heloísa. A gente segura a Heloísa. Eu vou. Você vai segurar ela? Não vou segurar. Ação alta aqui, né? E eu gostaria, irmãos, que você que está assistindo a gente, aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar por essa família, por essa menina linda, que um dia vocês vão ver pessoalmente, vão se apaixonar por ela, como eu sou apaixonado, esse avô é apaixonado, porque é só ver o pessoal precisando entender como que essa menina, ela muda a nossa forma de viver, ela é linda, ela é linda. Feche seus olhos aí, família. Feche os olhos para a gente poder orar. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento a Heloísa, Senhor, ela é um bebê muito especial para nós, porque no meio de uma pandemia, onde a gente não podia se ver, o
O Senhor traz isso, Senhor, para nascer em segurança. Ela é saudável, ela é bonita, ela é feliz. Eu te louvo, Deus, porque os pais dela, Senhor, veem nela um milagre, Deus. E tudo ocorresse bem. Então, apresenta a ti essa criança, para que ela seja criada segundo os seus propósitos. De forças ao Roberto e a Jéssica, para não só sustentá-la, mas para ensiná-la, para educá-la, para sustentar caráter a ela, Senhor, para mostrar para os valores teus, fazer uma mulher um dia, Senhor, fortalecer. Cuida, Senhor, do marido, do filho, cuida do Roberto e da Jéssica, cuida dos avós, cuida do irmão da Luísa, do filho, desde a tua graça e tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Um dia essa menina, daqui mais ou menos talvez 20, 25 anos, você depois de ter acompanhado o crescimento do nascimento, os primeiros passos, as primeiras falas, o primeiro brincar, escola. Você e Jéssica vão ser difícil deixar de fora, deixar. Vai vir as tristezas das provas, os amiguinhos, vai vir as formaturas, vai vir o meu namorado, uma realidade. Ele sabe. Mas um dia, daqui a uns 20, 25, 30, talvez não sabemos. Não sei se vai ser segredo, talvez seja uma outra, um maior, quem sabe. Você vai entrar com sua filha. Um dia você estava na frente do altar que eu vi, eu estava lá. Da mesma maneira que a mãe dela entrou no plebe, você vai entrar. Nesse dia você vai entrar tudo que você vai entrar. Todo que você vai entrar. Você vai pegar a mão da sua filha para a filha, você sabe que está dando certo. Agora, vai ser feliz. Nunca abandone Jesus. Sabe os pais? Eu mesmo, e ela vai continuar sua vida. Você sempre vai ser pai dela. Você sempre vai ser mãe dela. Ela vai ser mãe dela. Mas só que você já está. No mesmo dia que a Jéssica chegou, encontrou um marido que é respeita, cuida dela, vocês me ensinam direito. Não é? Não é? Não é fácil entregar. Mas é bom entregar para você. Lembra disso, Roberto. E viva cada momento desse. Passa rápido, não passa? Não passa tudo rápido? Viva cada momento desse. Intensamente com a alegria do Senhor. Amém? A igreja, ela costuma presentear as crianças que nascem aqui. E esse presente para a Heloísa, para vocês compartilharem. Pode tirar o laço? Não, precisa. Na nossa menina, a gente vai ser só para criança. Para vocês. Tá bem? O certificado a gente já depois que a gente fala sem essas dias. Nós vamos dar. Imagina, depois a gente se abraça. Vou pedir para vocês sentarem. Pois é, família. Não é nada fácil para esse momento e não se emocionar, é impossível. Mas isso mostra o amor de Deus sobre nossa comunidade. Por isso eu te convido hoje a celebrar a Deus, a cantar, a orar, a meditar na palavra de Deus. Nós começamos hoje uma nova série para recomeçar bem a nossa série. É uma proposta de série que a gente vai olhar para 2021, não do mesmo jeito que a gente olhou para 2020. A gente vai olhar para 2021 durante os próximos sábados com o propósito de nós caminharmos debaixo da palavra de Deus, mas fazermos exercícios espirituais
a fim de que o ano comece bem. Não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Hoje, o pastor Ailton traz a primeira mensagem dessa série de mensagens para recomeçar bem. Um novo recomeço, um grande recomeço. E amanhã, às 19 horas, eu vou estar ministrando para vocês. Para a gente orar e pensar, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 20, em Atos. Na verdade, é o mesmo escritor, mas é Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 22. A gente vai ler 3 versículos, 22, 23 e 24. É a base da mensagem, da reflexão desta manhã que o pastor Ailton vai estar trazendo para a nossa vida. Preste atenção. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu a vida a todos que estão navegando com você. Esta é a base da reflexão desta manhã. Peço que você abaixe a cabeça, feche seus olhos e a gente vai orar. Deus, obrigado. Obrigado porque começamos bem o ano de 2021. Começamos apresentando uma criança, Senhor. Isso é maravilhoso. Isso traz para nós uma perspectiva boa de recomeço, de vida. Não tem nada que represente melhor a vida do que uma criança. E o Senhor dá a essa comunidade essa chance de viver. Deus, ajuda-nos nesse momento. Escute a nossa oração, aceite os nossos louvores e fale conosco nessa mensagem. Desacelera os nossos corações, acalma, Senhor, as nossas vidas, a fim de que a gente entenda tudo que está acontecendo nessa celebração. Espírito Santo, entra em cada casa agora. Estamos separados, porque a situação de saúde agora não nos permite ficar juntos. Mas o Espírito Santo nos unda. Porque a igreja não é esse prédio que eu estou apenas, mas são as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Aquele que não faz parte da nossa comunidade, se sinta abraçado por ti. Se sinta bem-vindo, porque é assim que nós nos consideramos. E dá-nos a tua graça, a tua misericórdia. Abençoa-nos, a fim de que cresçamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com a gente para recomeçar bem o ano de 2021. Vamos louvar a Deus e logo depois o pastor Ailton vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém.
Paz do Senhor, irmãos, família Iape Vila Helena. A gente está muito feliz pelo que acabou de acontecer aqui, né? Nós vimos com muita alegria a Heloísa sendo apresentada ao Senhor. Que Deus abençoe o Roberto, a Jéssica, a fim de que eles possam, como o pastor Beto disse, criar, cuidar e orientar a Heloísa nos caminhos do Senhor. Ela é um grande presente, sem dúvida. A gente começa o nosso ano falando sobre recomeços. A nossa série para esse mês de janeiro é para recomeçar bem, e essa seja uma realidade para nós, para que a gente faça esse ano de 2021 realmente valer a pena, que ele seja um ano especial, completo, adequado, que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para a pregação do Evangelho, para que a gente vivencie o Evangelho. E a gente vai começar hoje falando nessa série sobre o grande recomeço. Toda a nossa série para janeiro será baseada, pelo menos nos cultos de sábado, será baseada no texto de Atos, capítulo 27, e o que vocês vão perceber é que depois desse grande recomeço, dessa primeira mensagem, esse primeiro final de semana falando disso, o foco estará em alguns investimentos. Por que isso, para a gente, é base como tema da nossa série de mensagens? O ano de 2020, por tudo que aconteceu, ele é um ano que preocupou bastante os economistas, né? Preocupou bastante aqueles que estão envolvidos, de alguma maneira, na economia do mundo. E no Fórum Mundial Internacional, olhando para o contexto da economia mundial, se fala em o grande recomeço, ou resetar, que eles falam, the big reset, que o contexto aqui é falar que o mundo, as economias do mundo, a produção no mundo, agora em 2021, precisa dar um grande salto, ele precisa avançar para que o mundo não entre num processo de depressão econômica e que muitos aí não venham a sofrer, não mais pelos problemas de saúde, mas pelos problemas associados à economia. O grande recomeço é o tema central do Fórum Internacional, que vai falar da economia do mundo. A gente olha para isso e percebe quão carentes somos de recomeços. E como eu disse, por isso a gente fala do grande recomeço nesse final de semana, e nos próximos você vai ouvir sobre investimentos, mas não são investimentos econômicos, não são dicas de investimento em bolsa de valores, nem em projetos que podem te render lucros financeiros, monetários, mas investir em algo que realmente tem valor, nas coisas que têm valor, em algo que realmente pode nos realmente viver o ano de 2021 de maneira especial, para que o ano de 2021 valha a pena. Com isso em mente, nós cremos que Deus tem dado a nós a oportunidade de aprendermos da sua palavra nesse tema. Como eu disse, a base das nossas ministrações será o livro de Atos, no capítulo 27. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto, um texto um pouco mais amplo do que o pastor Beto já leu, a fim de que a gente possa meditar na palavra de Deus. Diz assim o texto, Atos 27, do verso 21 ao verso 26. Atos, capítulo 27, do verso 21 ao verso 26. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado os bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Mas tenham um bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e me disse: não tenha medo, Paulo.
é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos os que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados, levados para uma ilha. Vamos orar? Pedir a Deus graças sobre esse momento de ministração da palavra. Senhor, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos. Pedimos a tua misericórdia nesse momento em que vamos falar da tua palavra. Fala com a gente, nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho, nos ensina sobre recomeços, nos faça entender a tua vontade, os teus propósitos, as oportunidades que surgem da necessidade. Aqui, Senhor, o texto fala sobre um grande recomeço. Ele sirva de inspiração para nós, para que a gente faça 2021 valer a pena. Que a nossa vida seja uma vida voltadas para Ti, uma vida que se entrega à Tua vontade, uma vida que se coloca diante de Ti para Te seguir e para seguir o propósito estabelecido por Ti. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com todos os nossos irmãos, aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade no Vila Helena, e aqueles que estão assistindo agora, que não fazem parte da nossa igreja. Deus, em tudo, aqui, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Esse texto, talvez você já leu e você o conheça bem. Nós estamos chegando aqui no final do capítulo do livro de Atos. O livro de Atos, alguns teólogos vão dizer, né, que ele não se encerra, ele é um livro que não fecha, para que o contexto de Atos, da pregação do Evangelho em Atos, seja contínuo. Mas, do ponto de vista de capítulos, daquilo que delimita, o que orienta o conteúdo de Atos, a gente está chegando no final. Atos tem 28 capítulos, e ele se encerra quando Paulo está diante dos imperadores romanos, ali em Roma, fazendo a sua defesa e mais, pregando o Evangelho. Quando a gente olha para o texto de Atos, eu não sei se você já leu ele completamente, mas se você não fez, o faça. Ele é muito especial, porque mostra o começo da história de um homem muito importante. Não importante por quem ele é, mas importante pelo que ele fez, importante pela sua carreira, importante pelo seu ministério. Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, aquele que leva o evangelho de maneira aberta, sem receios e sem nenhum tipo de limitação aos gentios. O evangelho chega a nós hoje muito por conta da pregação de Paulo. A gente olha para o contexto de Paulo e a gente vai ver Paulo lá no capítulo 9 de Atos sendo alcançado por Jesus. Ele vai contar a história, ele ia para Damasco e ao meio-dia uma grande luz bate em seus olhos e todos que estavam com ele veem a luz. Ele cai do cavalo, ele vai ao chão e ele ouve uma voz que diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo então conversa com essa voz, pergunta quem é, e a resposta que ele recebe: eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, Paulo teve consciência de quem era Jesus. Paulo teve consciência do que no contexto de Atos é chamado de o caminho. A gente olha para o que acontece com Paulo e a partir dali ele é um homem que, com a mesma veemência, com a mesma coragem, com a mesma força que antes levava os cristãos à prisão, que antes açoitava, machucava, assustava, prendia, matava os cristãos, Paulo agora passa a pregar o evangelho de Cristo. E ele caminha levando o evangelho para vários lugares, em muitas, muitas viagens missionárias. A gente vê, no entanto, que do mesmo jeito que Paulo perseguia, Paulo passa a ser perseguido, e por muitas vezes ele sofre açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios. Ele é levado ao extremo por causa do evangelho de Cristo.
Quando a gente olha para o capítulo 22, Paulo, ele volta a Jerusalém, e ao voltar a Jerusalém, ele é informado: Paulo, você lá será preso. Paulo diz assim: não importa que eu seja preso, na verdade não me importa que eu seja morto em Jerusalém, porque o que vale para mim é pregar o evangelho desse Cristo. E Paulo vai a Jerusalém, ele é preso, ele é levado perante o Sinédrio, ele é levado perante uma multidão, ele defende o evangelho, ele fala de novo da luz, a luz que chega até ele, que bate em seus olhos, que o faz acordar, a luz que dissipa as trevas. Do mesmo jeito, depois de ser perseguido, depois de ser tentado o assassinato de Paulo, depois de ser preso de novo, Paulo agora, no capítulo 25, 26, ele está diante dos líderes romanos, Festo, Agripa, ele está diante desses homens e ali ele é levado a se defender. Ele, diante do povo judeu, diz: eu sou romano, então eu quero ser julgado por César, e ele consegue isso. O caminho todo parece controverso, porque a gente vai ler nos capítulos 25 e 26 de Atos que Festo, aquele que falava por Roma, Agripa, aquele que era o rei na região de Jerusalém na época, eles entre eles dizem: olha, se ele não tivesse apelado a Roma, se ele não tivesse pedido por César, ele seria solto, porque não há nada o que faça com que ele seja preso por nós, não há nada, nenhum crime que Roma possa considerar e aplicar sobre ele. Mas aqui tem um detalhe importante. Se a gente olhar para o capítulo 23, existe um ponto no capítulo 23, mais especificamente no verso 11 do capítulo 23, que em um momento de prisão, o texto vai dizer: naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também tem que falar de mim em Roma. Havia um propósito, havia um plano estabelecido. E aí, aqui começa a história do capítulo 27. Paulo é levado a Roma. Paulo começa a sua viagem a Roma. Ele entra no navio, ele é levado, ele é encaminhado a Roma. E o que a gente percebe aqui é que, nesse processo, Paulo, como um prisioneiro, ele vai sofrer um grande naufrágio. Se a gente olhar em detalhes para o capítulo 27 de Atos, a gente vai encontrar, do verso 1 ao verso 20, o naufrágio acontece. As pessoas que estão com Paulo, elas se desesperam pela vida. E aí existe uma cena, uma situação terminal que desnorteou todo o futuro. Eles temiam pela sua vida, eles achavam que agora seria o fim, não tinha como. É nesse momento de desnorteamento, é nesse momento aonde Paulo e a tripulação se veem ao léu, à deriva no meio do mar. Eles sofrem um tal de um efeito anestésico. Eles se travam. E é então que é necessário que um plano claro de recomeço seja estabelecido, um grande recomeço, um grande reinício traga sentido para todos aqueles que estavam na embarcação. E aqui a gente vê a ação de Deus através de Paulo. Quem sugere o plano de grande recomeço por meio da sua relação com Deus é Paulo. É Paulo que dá clareza àquela comunidade para que eles seguissem, para que eles vivessem e continuassem naquele caminho. O que a gente observa é que, diante da realidade do naufrágio, diante do perigo do mar, diante do ambiente em que eles estavam inseridos, Paulo é usado por Deus para estabelecer para aquele povo um novo recomeço. Há naufrágio, sim. Eles chegam no caminho até o verso 8, eles vão se estabelecer numa região e param num lugar que é bom, chamado Bons Portos. É um lugar seguro, é um lugar interessante, é um lugar que dá respaldo para que eles fiquem, mas o texto vai nos ensinar que aquele que cuidava, o centurião que era o responsável pela tripulação, era o responsável pelos prisioneiros, ele ouve o marinheiro, ele ouve o líder, o mercador que estava levando mercadoria através daquele barco, e enquanto Paulo diz para ele: não saiamos daqui, essa viagem vai ser difícil, o inverno estava se aproximando, essa viagem não será fácil, não vamos sair daqui. Eles não ouvem a palavra de Paulo e eles saem em direção a Roma.
questão aqui que a gente pode observar é que não se dá ouvido às palavras de Paulo. No primeiro momento, se você olhar para o verso 13 e verso 14, o efeito, o objetivo daqueles marinheiros é alcançado, porque o barco vai bem, vai tranquilo, vai em bonança, o processo parece bom, no entanto, o texto vai dizer, mas de repente, o tempo muda, o vento começa, um grande furacão começa. E aí eles são arrastados para o meio do mar. Eles são levados para o meio do mar Mediterrâneo. Em alguns textos, vocês podem ler aí, mar Adriático, mas aqui o texto fala, esse mar Adriático é o mar Mediterrâneo, uma região específica do mar Mediterrâneo. Eles são levados para o meio do mar e eles batem ali, e o texto vai nos dizer que eles ficam por 14 dias sem ver a luz do sol e nem as estrelas. A tempestade era muito grande, eles começam a lançar todas as coisas, jogar todas as coisas ao mar, porque eles queriam pelo menos salvar as suas vidas. A gente chega então no texto do verso 21. Paulo vai dizer para eles, senhores, deveriam ter me ouvido. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não teria esse prejuízo, a gente não teria essa perda. A primeira coisa que a gente aprende aqui, quando a gente objetiva a ter grandes recomeços, é que os dias passados, as coisas passadas, não nos podem tirar a coragem de recomeçar. Visto que aqueles homens tinham passado muito tempo sem comer, visto que aqueles homens tinham passado muito tempo já à deriva, na escuridão, vendo as ondas baterem, eles sendo jogados para todos os lados, Paulo então se levanta, tenha um bom ânimo. Ele percebe, Paulo vai dizer assim, olha, vocês poderiam ter me ouvido, vocês poderiam ter evitado esse dano e esse prejuízo, mas eu digo a vocês, tenham coragem. Paulo poderia ser aqui aquele carinha melindroso, sensível demais, que quando você tem uma opinião dele e você diz, não, talvez esse não seja o momento, talvez esse não seja o caminho, talvez essa não seja a direção, ele fica todo chateado. E aí, quando ele percebe que ele tinha razão num futuro próximo, ele vai falar assim, também agora eu não falo mais nada, também agora eu quero que eles se lasquem, porque não quiseram me ouvir. Paulo não é assim. Porque Paulo entende o caminho que ele precisa exercer, ele entende a liderança que ele precisa exercer sobre essa tripulação, sobre esse povo, sobre as pessoas que estavam com ele. Paulo, então, mesmo diante da negativa, mesmo diante deles não ouvirem o seu conselho, Paulo agora vai dizer assim, mas, ok, apesar do que aconteceu no passado, apesar do que a gente viveu nesse período de 14 dias, apesar de tudo isso, eu preciso dizer a vocês que Deus, através do seu anjo, falou comigo. Então, tenham um bom ânimo. Deus, através do seu anjo, disse para mim que ninguém se perderia, todos seriam salvos, o navio somente é que se perderia. Agora é o momento de vocês entenderem, nós viveremos, porque assim Deus falou comigo. Quando a gente olha para a realidade do que vivenciamos em 2020, que ainda vivenciamos agora nesse início de 2021, é uma realidade que muitas vezes pode nos desanimar, pode nos fazer pensar assim, mas olha o que aconteceu, olha o que a gente viveu, olha as perdas materiais, às vezes, olha as perdas de vida que nós experimentamos, como olhar para o futuro de maneira positiva, como olhar para frente, para 2021, de maneira não pessimista. Eu lembro que essa semana, quando mandava algumas mensagens de feliz ano novo, eu fiz questão de mandar ao meu grupo de colegas de trabalho, que por vezes tende a ser bastante pessimista. E a minha fala para eles foi exatamente essa, que a gente entenda que os momentos de dificuldade são aqueles momentos que realmente nos acordam, que a gente entenda que os momentos de dificuldade são aqueles que nos dão a oportunidade, ou que são a oportunidade da gente ser menos pessimistas e mais otimistas. Que os momentos de dificuldade são os momentos em que a gente tem a oportunidade de enxergar o copo meio cheio.
Porque se não fizermos isso na hora da crise, quando faremos? Quando a gente mudará de ideia? Quando vier outra crise? A gente não espere outra crise para entender que esses momentos são essenciais para que a gente cresça, para que a gente aproveite as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Paulo olha para a realidade dele, daquela tripulação que navegava agora à deriva, perdendo tudo o que tinha e o que podia vivenciar naquele local, e ele diz para eles: tenham bom ânimo, Deus falou comigo. É por isso que, do mesmo jeito que os dias passados não podem tirar da gente a coragem de recomeçar, os dias presentes apontam para nós, para o propósito, ou apontam para o propósito do recomeço. O texto vai dizer, se você continuar lendo, o texto vai dizer que o que Deus diz a Paulo, a fala de Deus a Paulo, quando ele diz: olha, você fica tranquilo, tem bom ânimo que as coisas vão dar certo, tem bom ânimo porque ninguém se perderá, tem bom ânimo porque a vida de vocês está garantida. O que Deus está dizendo para Paulo é que existe um propósito, e o propósito fica bem claro: é preciso que você compareça perante César. Vocês se lembrarem, logo no início eu disse a vocês, lá no capítulo 23, verso 11, Deus diz a Paulo: Paulo, você pregará em Roma, você precisa chegar a Roma. E aqui Paulo ouve do Senhor, do anjo de Deus, que aquele momento, aquela vida que eles estavam vivendo, aquele momento da vida em que eles estavam em naufrágio, podia ser a realidade, mas não seria o fim, porque havia um propósito de recomeço. É preciso que você compareça perante César. Paulo vai finalizar esse verso dizendo que eu creio que é exatamente isso que vai acontecer. Verso 25. Os dias passados não podem tirar de nós a coragem de recomeçar. Os dias presentes apontam para o propósito do recomeço. É isso que nós lemos aqui. E os dias futuros podem ser difíceis, podem ser incertos, mas nós precisamos recomeçar. Paulo apontou para o passado, mas ele não deixou se ficar preso nele. Era preciso identificar o momento presente e depois apontar para o futuro. No presente, algumas decisões foram tomadas naquela embarcação e nós veremos em outros momentos, como eu disse, nas mensagens que vamos falar sobre investimentos, nós veremos nos próximos episódios dessa série que há uma perspectiva de futuro na ilha. Também há uma perspectiva de futuro para Roma, porque é necessário que Paulo pregue o evangelho em Roma. O mais importante que a gente precisa entender nesse primeiro momento é perceber que a esperança e a fé de Paulo não está no comando da embarcação e nem nele mesmo, mas está em Deus, porque Deus disse a ele: você precisa pregar a César, você chegará a Roma. Irmãos, é necessário um grande começo. E eu queria refletir com vocês, antes da gente encerrar a nossa meditação aqui, em um vídeo que nós vamos soltar agora. Esse vídeo, talvez você já tenha visto, ele é uma propaganda do Bradesco, e eu nem tenho conta lá, então não estou ganhando nada por isso, mas é uma propaganda do Bradesco que você talvez tenha visto parte na televisão. Na televisão, normalmente, são 30 segundos usados, às vezes até menos do que isso, mas essa propaganda tem 3 minutos. Eu gostaria que você a visse comigo agora e que você prestasse atenção. A gente volta e a gente encerra, complementa, conclui essa mensagem depois desse vídeo. Então, preste atenção. Vamos lá. There's a place in your heart, and I know that it is love,
And this place could be much brighter than tomorrow. There are people dying. Doutor? If you care enough for the living, make a little space. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Em 2021, volte a brilhar. Bradesco. Como eu disse, talvez você já viu parte dessa propaganda na televisão, e talvez não tenha visto completa ainda, mas agora foi uma oportunidade. Eu confesso que quando vi essa propaganda inteira, eu fiquei muito emocionado pela forma como os publicitários conseguiram transmitir uma mensagem profunda. Sabe, eu às vezes penso que muitas pessoas que talvez nem creiam em Deus, não entendam Deus, não tenham Jesus como seu Salvador, às vezes fazem coisas e nem percebem que elas transmitem uma mensagem que é bíblica. Elas não sabem, mas de alguma forma aquilo que elas fazem são coisas que direcionam para o que Deus fala através da sua palavra e para as expressões de quem é Jesus para nós e como Jesus é revelado na palavra de Deus. Quando eu olho para essa propaganda, se você perceber, as coisas estão fluindo normalmente, mas, no entanto, em algum momento, em algum ponto do tempo, as coisas ficam obscuras, ficam apagadas, são ofuscadas pela presença das trevas. Essa é a realidade que a gente viveu emocionalmente, economicamente, fisicamente, nesse ano de 2020. A gente fecha 2019 incríveis, assim, pensando, nossa, 2020 vai ser maravilhoso. A gente viu muitos pseudoprofetas falando que
2020 seria um ano incrível, e aí vem a realidade que nós não controlamos e mostra para a gente que somos frágeis, somos limitados. A realidade que a gente vê nessa propaganda é de que a causalidade ou aquilo que nós não controlamos chega e chega para todos. Somos escondidos pelas trevas, somos abalados pelo sofrimento, somos abalados pelos ventos no nosso navio, na nossa embarcação. No entanto, quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente percebe que as trevas elas têm muitos fatores terríveis, e o primeiro deles é que ela não nos deixa ver as coisas boas, elas só nos fazem ver as coisas ruins. Se você lembrar do momento em que aquele senhor olha para o quadro, ele olha para o quadro onde tem ele e a sua esposa, que muito provavelmente faleceu nessa realidade contada da história. Foi uma das perdas irreparáveis do ano de 2020. As trevas fazem isso, elas nos cegam para as coisas boas, elas fazem a gente olhar somente para aquilo que é perda e sofrimento, elas nos fazem olhar somente para aquilo que a gente pensa que não tem mais solução. Quando a gente olha para o texto de Paulo em Atos, a gente vê a mesma realidade, porque o texto vai dizer assim, e as trevas da chuva, do furacão, do tornado, tamparam a luz do sol, tamparam a luz das estrelas, e eles ficaram por 14 dias sem ver a luz do sol e nem as estrelas. As trevas assustam, porque a fala deles é: não tem mais jeito, nós vamos perder a nossa vida, não tem mais o que fazer, já era. O que a gente percebe na propaganda é que, diante das trevas, uma única luz, um único vagalume tenta solucionar o problema, ele tenta ajudar, mas ele é também engolido pelas trevas. No primeiro momento, a sensação que a gente tem é que as trevas ganham. E é isso que acontece com Paulo e com a tripulação. Paulo não, porque ele tinha ouvido de Deus que iam chegar lá, mas a tripulação agora com medo já não espera mais nada, eles já jogam todas as coisas no mar, porque a convicção deles é que perderão as suas vidas. Então, vamos jogar tudo ao mar, para que a gente pelo menos tenha uma chance de sobrevivência. A escuridão já tomou conta da gente, a gente não sabe o que fazer. No entanto, se você continua na propaganda, essa única luz, ela é capaz de mudar um pouco a história, e ela se aproxima do quadro onde o velhinho olhava só para a perda, só para o sofrimento, só para a dor, e ele afasta, e agora mostra uma nova realidade. Coisas boas, incríveis, que ainda estão ali, disponíveis para nós. Há uma luz, há uma oportunidade de recomeço. Paulo é claro em dizer: tenha um bom ânimo, nós chegaremos porque Deus assim falou, nós chegaremos porque Deus me disse que assim será, e é assim que eu creio. Quando você olha para o final do contexto da propaganda, agora não mais uma única luz é a fonte para solucionar as trevas, mas agora uma grande quantidade de luzes chegam naquele ambiente, e o final se fecha com uma grande explosão de luz. Quando a gente olha para as trevas nada mais são do que a ausência da luz. E quando você olha para a palavra de Deus, Paulo é claro em dizer: a mim, lá no verso 11, no verso 22, no verso 26, ele se defende diante dos seus acusadores, falando que ele viu uma grande luz ao meio-dia, aquela luz era forte, mais forte do que o sol. O próprio Jesus em João, no capítulo 1, quando João relata a vinda do verbo, ele vai dizer assim: e ele era a luz dos homens. E o próprio Jesus, lá no capítulo 11 de João, vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a palavra de Deus, ele se apresenta como a luz que dissipa as trevas. Ele se apresenta a luz que é a solução definitiva. Quando assim olhamos, quando assim percebemos que Deus está conosco, não há o que temer, como cantamos antes de iniciarmos a nossa ministração. E tem um último detalhe que eu quero compartilhar com você. O verso 26
de Atos 27 diz o seguinte: é necessário que sejamos impulsionados para uma ilha. Talvez você não faça conexão imediatamente, mas quando eu li esse texto, eu fui imediatamente levado ao texto da mulher samaritana, no poço de Jacó, lá em Sicar. O texto do capítulo 4 começa dizendo o seguinte: Jesus iria para Jerusalém e era necessário passar por Samaria. Necessário. Todos nós sabemos, não era necessário, porque todos os judeus de Jerusalém cortavam o caminho de Samaria. Poderia ir por um caminho, por outro, eles não passavam pelo meio de Samaria, porque para eles aquele era um povo imundo. Mas o texto diz que era necessário. Por que era necessário a Jesus passar por Samaria? O resultado disso a gente vê no final do capítulo 4. Sicar, a cidade daquela mulher, e aquela mulher foram transformados pela pregação do Evangelho de Cristo. A eles foi dada a oportunidade de ver a luz em meio às trevas. Era necessário que Jesus passasse por Sicar. É necessário, diz o texto, que eles sejam levados para uma ilha. A gente vai falar disso um pouco mais nas próximas meditações. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles são levados a uma ilha chamada Malta, e nessa ilha, o evangelho é pregado. Paulo, através de Deus, Deus, através de Paulo, realiza muitas curas, muitas pessoas se convertem, e por conta de tudo que Deus faz por essa ilha, pelas pessoas que são alcançadas pelo evangelho ali, eles são levados a Roma em paz, cheio de mantimentos, cuidados pelo povo que foi abençoado pela presença de Paulo e pela pregação do Evangelho. Necessário é que a gente chegue a uma ilha, necessário é passar por Samaria, necessário é, meu irmão, que você e eu talvez enfrentamos certas dificuldades, necessário é que a gente mude a rota. Eu vou para Roma? Não, mas você tem que passar por Malta primeiro. Olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, mas é importante que você passe por Samaria primeiro. Muitas vezes nós não entendemos que as crises, os momentos de luta, aquilo que passamos e que muitas vezes nos assustam, é uma oportunidade para um grande recomeço. Deus faz isso por nós. Deus faz isso por você. Deus te dá a oportunidade de agora experimentar algo novo. Que assim seja. Que você não desista dessa oportunidade. Que você, assim como as pessoas que estavam com Paulo, não pense que o fim já chegou. A realidade do naufrágio, muitas vezes, vai nos assustar, mas ela é uma oportunidade de recomeçar. Que você e eu aprendamos hoje. Nós temos um ano especial pela frente. Nós temos tudo para começar bem, para recomeçar bem. Mas o primeiro passo é um grande recomeço. E ele começa quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente entende a sua palavra e quando a gente deixa ser guiado pelos seus propósitos. Deus bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Em nome de Jesus, nós te louvamos por chegarmos até aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ano que passamos. Foram momentos de lutas, de preocupações, de desesperos, algumas perdas e que são incalculáveis. A gente não consegue valorizar, a gente não consegue colocar ali, Senhor, um peso do sentimento, mas a verdade é que sofremos, muitos dos nossos irmãos sofreram. A realidade da dor foi a nossa vida em 2020. Mas o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor cuidou de nós até aqui, o Senhor nos colocou aqui para que agora possamos recomeçar, para que a gente tenha um ano maravilhoso, não por aquilo que conquistamos materialmente, mas por aquilo que fazemos diante de Ti. Quando a gente recomeça, certos que a Tua palavra estabelece para nós propósitos, certos de que o desvio da rota talvez é o ambiente para a salvação de muitos através de nós. Quando a gente entende isso, a gente segue. E aí, Senhor, a gente fará os melhores investimentos.
investimentos nas pessoas, investimentos nos relacionamentos, investimentos na nossa saúde, na nossa vida contigo, para que o ano seja especial, pautado, orientado e guiado por tua vontade. Faça isso com a gente, em nome de Jesus. Faça isso com a tua igreja, é o que a gente pede. Assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus cuide de você. Que hoje seja um dia que você tenha a oportunidade de levar o Evangelho de Deus a outras pessoas. A você que nos assistiu, a você que vai assistir depois, que a palavra de Deus encontre raiz, morada em seu coração. Que a palavra de Deus, através do livro de Atos, no capítulo 29, sirva para nós como exemplo de um grande recomeço. Amanhã, o pastor Beto trará a ministração, falará com você, baseado nesse mesmo contexto, que essa palavra chegue a você e te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, orar uns pelos outros, que Deus nos conceda mais oportunidades e que logo a gente possa estar juntos na casa de Deus. A gente recomeçou os nossos cultos presenciais em dezembro, no entanto, agora nesses finais de semana foi estabelecido uma regra para o Estado mais pesada, mais complexa, e por isso a gente, junto com o Conselho, entendemos que devemos seguir essas regras. Que Deus nos alcance e nos dê a oportunidade que logo em janeiro a gente possa estar junto em nome de Jesus. Pai grandioso, nós te pedimos agora graça pela tua igreja, nossa comunidade, a Vila Helena. Deus, cuida dos nossos irmãos, cuida daqueles que ainda estão passando por alguma dificuldade de saúde. Abençoe, Senhor, a irmã Luzia, abençoe o Oséias, a Raquel, Senhor, abençoe a irmã Lúcia, que em tudo, Senhor, a gente veja a tua mão agindo no teu povo, nos teus filhos. Abençoe ao Pedro, Senhor, restitui a saúde dele e usa, ó Deus, os recursos ali dos médicos, o conhecimento, a inteligência deles nos procedimentos que ainda poderão surgir. Deus, ele é teu, essa família é tua, povo teu, filhos seus, alcançados por tua graça e que aceitaram a ti como seu Salvador. Dê da tua bênção, Senhor, sobre todos, derrama da tua graça sobre todos. Dê, Senhor, a tua bênção também ao Fábio, o nosso amigo. O Senhor sabe de quem nós falamos aqui. Que o Senhor haja na vida dele, que ele possa reconhecer e entender a tua ação direta na sua necessidade. Deus, essa igreja é tua, essa comunidade é tua. Que o Senhor cuide, abençoe e dê da tua graça constantemente. Abençoe a todos os nossos irmãos de outras igrejas ou que não fazem parte da nossa igreja, que ouvem essa mensagem. Que ela chegue até eles, Senhor, e que possa trazer ali, em seus corações, a convicção de que o Senhor é um Deus amoroso, cuidador, que estabelece em nós propósitos. E mais do que isso, não só estabelece os propósitos, mas nos dá os meios para atingirmos esses propósitos. Que o teu nome seja louvado sempre, para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Que seja um dia especial. Aproveite junto à sua família. Mande as suas mensagens às pessoas que você ama e que precisam conhecer esse Evangelho. Tchau, tchau. Paz.